Fala, galera do canal, tudo bem com vocês? Professor Tricolor na área para repercutir a vitória. Vencemos o Flamengo contra todos os meus prognósticos e acho que da grande imensa maioria da torcida de São Paulo, da imensa maioria da imprensa. Esse clássico do futebol brasileiro que abriu o Campeonato Brasileiro, né? Foi o último jogo do primeiro dia do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, né? Que o último jogo ainda vai ser hoje à noite. Se não me engano, é Cruzeiro e Botafogo, né? O jogo da rodada. Mas o primeiro jogo do São Paulo, que abriu a temporada do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi, onde nós vencemos por 2-1. Um jogo que, na minha concepção, graças a Deus, conseguimos essa vitória. Segunda vitória na temporada. Já jogamos 6 partidas essa temporada. 5 pelo Campeonato Paulista, 1 pelo Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Esse é o retrospecto da temporada até agora. Bom, contrariando toda talvez a lógica, que não tem lógica no futebol, nós vencemos a partida. Uma partida em que o São Paulo jogou a vida, e eu acho que todo torcedor ficou muito orgulhoso do time ontem, porque realmente jogamos a vida. O time do São Paulo entrou em campo, se dedicou, se doou, se entregou em cada dividida. Suaram sangue, como a gente fala, né? E jogaram da forma como todo torcedor gosta de ver, com vontade. Sabemos as deficiências de talentos que nós temos, sabemos que o time não é um dos melhores, mas a entrega ontem aconteceu, coisa que a gente não via acontecendo nas outras partidas. Acho que passa pela chegada do novo diretor de futebol, né? Se eu não me engano, o Rafinha é diretor de futebol, né? A chegada do Rafinha na diretoria do São Paulo para algum comando técnico. E muda um pouco o brio do time. No vídeo passado, eu fiz um vídeo concordando com a declaração do Crespo, né, e polemizando um pouco. Eu continuo concordando, acho que a gente tem que ter os pés no chão, sim, mas eu também concordo com a fala do Rafinha. Não discordo, acho que nós somos um time grande, acho que o São Paulo não é time de entrar em competição para brigar por baixo, mas eu também sou pragmático, eu acho que a gente precisa entender certos momentos. E hoje o São Paulo não vive um momento de ser o soberano, que inclusive é uma alcunha, um apelido que eu não gosto. Eu acho soberbo. E apesar de nós sermos enormes, tricampeões mundiais, ex-brasileiro, a gente não ter nenhum título de fax, a gente ser o maior clube da história do futebol brasileiro, na minha concepção, ninguém é maior do que o São Paulo. E isso ser um pouco de soberba, criar um apelido, porque esse apelido foi criado pelo próprio clube, pela direção do clube, de soberano, eu acho uma soberba desnecessária. E eu acho que luta atua até contra o time, mas não é esse o ponto. O ponto é que, sim, nós temos que ter os pés no chão, sim, nós temos que entrar em toda a competição para brigar lá em cima, mas sim, nós precisamos reconhecer que vivemos um momento ruim, um momento de austeridade financeira, um momento que o clube está empobrecido de jogadores, empobrecido nas suas finanças, e que, ao atingirmos os 45 pontos, já é uma grande vitória. É isso que eu penso. E eu já trato as temporadas do São Paulo, as últimas, há um bom tempo, dessa forma. Vou fazendo as contas. No caso, ontem, faltam 42 pontos. Aí venceu mais uma, 39 pontos. Aí empatou uma, 38 pontos. Perdeu, 38 pontos. Eu vou fazendo as contas até chegar nos 45. Quando chega nos 45, eu falo, pronto, da agora não cai mais. Né? Dá aquele respiro. Que na temporada passada a gente chegou nos benditos 45 e paramos também, né? Mas, enfim, o time jogou muito bem. É incrível como o São Paulo acertou na contratação de Danielzinho e de Enzo Dias, desde o ano passado.
ainda quando se tinha aquela insistência no Wendel, ainda logo que o Wendel chegou, eu me perguntava, mas por quê? Por que insiste no Wendel se o Enzo funciona melhor? Tanto com o Zubeldia quanto com o Crespo. O Enzo Dias, na minha concepção, é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Ele é muito bom, o argentino. Que acerto. Veio de lesão, fez uma cirurgia e ontem jogou como se não tivesse nada. Excelente jogador. O tanto que um jogador diferente, um jogador inteligente, porque ele é inteligente, melhora o time. O tanto que isso melhora o time. Não gostei da formação do Crespo, porque nós entramos, bem dizer, no 3-5-2 dele que funciona, mas com 3 volantes. Porque a gente não tem meia. O meia do São Paulo é o Lucas e o Lucas não está bem. A gente vê ele em campo, ele não está bem. Ele está fora de ritmo. Eu não acho que ele esteja fora do peso, mas ele está fora de ritmo. Ele precisa ganhar minutagem mais aos poucos, que foi o que o Crespo fez ontem, colocando no final do jogo. Ele está fora de ritmo de jogo total. As reações, as arrancadas, as tentativas dele não têm funcionado. Então eu acho que ele não é um jogador de saída hoje, mas é um jogador importantíssimo e que é titular a partir do momento que voltar a ter um bom ritmo de jogo. Ele teve uma lesão muito grave, né? O Lucas, várias lesões seguidas. Então, assim, ele é o nosso meio armador, na minha concepção. Mas o Danielzinho ontem jogou de meio armador de 10 e jogou muito bem, né? Mas eu ainda tenho as dúvidas. Será que ele é realmente o 10 ou ontem foi uma sorte? Porque apesar do São Paulo ter jogado e suado sangue, enfrentamos o melhor time do Brasil também, na minha concepção, no meu entendimento, o Flamengo não jogou nada. E não foi porque o São Paulo anulou o Flamengo. Não, ontem o Flamengo não jogou nada. E eu tenho um monte de amigos torcedores do Flamengo. Eu acompanho futebol também. Na minha concepção, o Flamengo ontem que entrou em campo é um time que está despreparado para a temporada ainda. Aqueles caras ganharam mais tempo de férias, tanto que o Flamengo no estadual está jogando com outro time bem misto, um time bem cheio de garotos. E ontem ele quis colocar os titulares para jogar e pouquíssimos estavam jogando bem. O Arrascaeta muito fora de forma, o time do Flamengo muito aquém da rotação e com um pouco de salto alto também, porque se conhecem, jogam junto há muito tempo, sabem que são bons e na cabeça deles eu acho que eles pensaram assim, não, quando a gente quiser decidir, a gente decide. Tanto que fizeram um gol, né? E nós viramos o jogo. Mas em nenhum momento o Flamengo mandou completamente no jogo, justamente por conta dessa questão física e dessa soberba. Excelente vitória de São Paulo, freguesia mais do que permanecida. É incrível como o time do Flamengo tem dificuldade histórica contra o São Paulo e graças a Deus, ontem foi um dia de muitas zebras no futebol mundial, muita gente que não deveria vencer, venceu, por aí afora, na Champions, no Brasil, e graças a Deus a gente conseguiu esses pontos, porque a temporada vai ser muito difícil. Eu ainda continuo achando que a gente não vai brigar lá em cima, a gente vai brigar lá embaixo, o nosso campeonato é para não cair, eu ainda não mudei de opinião, eu acho que a gente não classifica no Paulista, não cai, mas não classifica, e eu acredito que se classificar não chega muito longe, e no Campeonato Brasileiro é brigar para não cair. Mas, assim, ontem os jogadores nos orgulharam bastante, principalmente o Danielzinho. A partida do Enzo Dias, maravilhosa. O Arboleda jogou muito bem. Né? Ontem não estava perdido, porque nos outros jogos ele estava todo perdido, todo estabanado na marcação. O Mike se doou sangue também na lateral direita, teve que sair cansado. Inclusive, em alguns grupos, o pessoal reclamou muito da substituição dele, mas claramente ele estava extenuado, marcando, aí teve que começar a marcar ali na sequência Samuel Lino, que é rápido, não jogou nada, mas é um jogador rápido e insinuante, teve que entrar e marcar também, né, que ele entrou no decorrer do jogo. O Bruno Henrique, que é outro, que é muito rápido, então assim, ele estava muito cansado, tinha que sair, gente, a gente precisa entender, né, e ter um pouco de paciência também. Eu não acho o Cédric, que também é um jogador muito ruim, não acho ele um jogador ok, um jogador mediano, e que dá muito bem para continuar no São Paulo. Ele fez bons jogos no ano passado e fez jogos ruins, tal como todo o time do São Paulo. Acho ele um jogador importante, Luciano muito importante na vitória, Caleri jogando muito bem, voltando à sua boa forma, que também é um jogador ok, na minha opinião, mas é muito melhor do que o Tapia e outros atacantes do elenco.
incrível como com o Calera ele consegue ajudar a fazer o jogo funcionar. E outro destaque, Bobadilha, nossa senhora, não perdeu uma dividida. Ele oscila muito entre jogos muito bons e jogos muito ruins, mas ele sozinho no meio de campo ele não dá conta, ele tem que ter alguém para ajudar ele, e ele como homem de marcação é muito eficiente. Então assim, uma vitória muito importante e um bom respiro e um dia de paz e um dia de alegria para a nossa imensa torcida e para todos nós. Com a chegada do Rafinha, o Crespo já mudou um pouco o tom da conversa, pediu desculpas com a declaração dele que ele acha que se arrependeu do que ele falou dos 45 pontos. Eu ainda acho que foi bom, foi os pés no chão. Já o Rafinha teve um discurso de que nós não podemos ter discurso de derrotistas, né? Nós não podemos nos derrotar antes das batalhas, e eu concordo com o Rafinha também, e eu acho que o Rafinha já deu um novo ânimo para o Crespo, e o Crespo já estava mais animado, e pelo menos uma mudança positiva, né? Um ânimo diferente para o nosso treinador, que é um treinador muito querido por todos nós. Então é isso, galera. Curte, comenta, compartilha, deixa aqui embaixo a sua opinião, e eu conto com você para a gente continuar crescendo e tendo essa conversa boa, esses nossos debates. E pode comentar, que eu respondo os comentários, e eu gosto muito de que a gente tenha essa conversa para que a gente possa estar melhorando aqui o nosso projeto. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, e até o nosso próximo vídeo, que eu espero fazer amanhã, se não, depois de amanhã. Mas eu vou continuar tentando levar nessa toada, um vídeo a cada 2 dias no máximo. E é isso aí, gente. Obrigado pela atenção. Tamo junto. Vamos, Tricolor!